Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Ai, que delícia! Sexta-feira aqui mais uma vez com vocês aí de casa ou que tá aí chegando em casa, tá no carro aí assistindo o Universo Mais, ligou o celular agora. Olha, quero aproveitar e agradecer a sua audiência, viu? Toda semana aqui com a gente participando do programa. É uma delícia, viu? Hoje, sexta-feira, falar em coisa boa, vamos falar de comida, gastronomia. Coisa gostosa, hein? Tá já sentindo aquele cheirinho de Natal, Ano Novo, tá? Hoje, em especial, vai ter uma receita de bolo de Natal. Gente, ó, cola aí comigo que daqui a pouquinho, viu? Então, com o quadro de gastronomia. E vamos também discutir com um jornalista o motivo das guerras climáticas. De que forma estamos contribuindo ou acelerando esse processo? Existe aí um assunto muito maior por trás aí desse tema, viu? A gente vai discutir muito sobre isso, tá? Então, ó, cola aí comigo que o Universo Mais está começando. Vem comigo! Estamos de volta. Eu começo mostrando o meu look dessa loja incrível, que só tem coisa linda, viu? Te veste, ó, dos pés à cabeça. Eu começo então com esse look maravilhoso, um look esporte fino, sabe? Amei essa calça, super confortável. Olha, uns bolsinhos. Tá vendo? Olha só que coisa mais linda. E no preto, né? É bom que o preto dá aquela enxugadinha, hein? Muito maravilhoso. Você encontra onde esse look? Na Regia Moda. A loja que veste o Universo Mais aqui todos os dias. A Dani durante a semana toda. Tá, e eu aqui toda sexta-feira também com vocês, tendo a honra de vestir um look desse tão maravilhoso, viu? E olha, nos meus pés, tendência, viu? Cores fortes. Olha só que lindo. Cores fortes, essas sandálias todas coloridas no pink, laranja. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa, viu? Salto fino também, né? Muito lindo. E você sabe que é um look ideal para você usar, e não é só à noite não, viu? De dia, se você jogar um tênisinho, adoro esses looks assim, que te dá mais possibilidades aí no dia a dia, viu? Sou muito prática, gosto de look assim. Então, corre até a Regia Moda e garante seu look aí pro final do ano e também pro seu dia a dia, tá? Antes, eu quero dar um spoilerzinho do que vai rolar aqui no quadro de gastronomia com a Magali Penteado. Tudo bem? Joia? Obrigada, honra receber você aqui no nosso universo. Muito obrigada. Tô sabendo que é coisa boa hoje, hein? É um bolo natalino. Bolo natalino? É. Bolo... Então a gente já pode entender, tem frutas cristalizadas, é isso? Sim, uva passa, nozes, cereja. Aquele cheirinho maravilhoso. Cheiro de Natal. Cheiro de Natal. E fácil de fazer, Magali? Fácil, super simples, super fácil. Todo mundo consegue fazer. Muito bom. Muito prático. Daqui a pouquinho eu volto com você. Ok. Tá joia? Joia. Bom, agora então eu sigo com o meu convidado de hoje. Eu recebo aqui o Rony Ezier. É isso, Rony? Ezier, muito prazer. Igualmente. Uma honra recebê-lo, viu? Obrigado, é uma honra minha. E exatamente no bolo de Natal, meu aniversário. Você faz aniversário no dia de Natal? 25 de dezembro. Olha só! E gosta do Natal em si, da magia do Natal? Gosto muito, acho que deveria ser mais voltado para a origem da coisa, Pro propósito pro mesmo propósito do de Natal. unificação, paz. E exatamente o nosso assunto é um pouco que foge a isso, né? Essa coisa da paz que eu tanto busco através da ciência e da consciência da sociedade, né? Mas consciência sempre, né, Rony? Exatamente. Vamos sentar então, Vamos. bater esse papo? Licença. Fica à vontade. Ô, Rony, esse é um assunto que, olha, se a gente ficar aqui sentadinho no sofá, vai vários dias, hein, Rony?
por conta própria do tema, né? A gente vê que, observa que é um debate internacional Sim. acalorado, né? O aquecimento global, mudanças climáticas. Mas aí entra interessante que a terceira entrevista que eu dou no Universo Mais, até gosto do título Universo Mais, porque realmente tem muito mais no universo do que a gente possa imaginar. As guerras climáticas, elas não são comentadas nesses debates acalorados todos. Então, em 2017, na primeira entrevista, né, eu expliquei que eu sou um produtor de arte da TV Globo, vim em Araraquara para conhecer, uma amiga me chamou. Como produtor de arte, eu pesquiso toda a cultura, tudo que tiver de interessante. É típico de produtor, né? Exatamente. A gente acaba se tornando mais detalhista, de repente, de olho em coisas que a maioria não observa. Exatamente. Isso, E acho isso interessante que eu fico procurando mostrar para as pessoas que isso não deveria ser uma coisa só de um produtor ou produtor de arte, deveria ser da sociedade, buscar mais conhecimento. E descobri a história do Frederico Demarco, que achei que era uma lenda, tinha o livro O Manda-Chuva, que também era dito como lenda, e fui prorrogando meu tempo em Araraquara até descobrir que ele realmente existiu, que ele realmente foi cogitado ao Prêmio Nobel de Física e até encontrar o livro Manda-Chuva. Quando eu encontrei o livro, eu falei, agora sim, eu posso fazer um documentário, posso transcorrer em cima do tema. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu me assustei. Falei, o que vai acontecer nos próximos 10 anos? 2010. 2010 até chegarmos hoje em dia, né? E passei a trabalhar, parei com a Rede Globo um pouco e trabalhei um tempo no jornal. Na verdade, você começou a se dedicar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema. A me aprofundar, porque o que avisava era assustador. Na época não era tão debatido a questão de clima, né? E ele realmente tinha uma história tem uma história muito incrível. Sim. Por exemplo, eu entrevistei vários senhores idosos, além dos próprios jornalistas, historiadores, mas o interessante é a história do povo, porque eles contam a versão deles de observação. Então, nos anos 40, 1940, 41, o Dr. Frederico Demarco decolou do aeroporto com, a gente chama teco-teco, para fazer as chuvas artificiais, porque ele já estava famoso no mundo inteiro sobre isso. E era observado por cientistas do mundo inteiro, que nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. E ele provocava chuvas uma atrás da outra. Mas numa tarde, as nuvens começaram a ficar imensas, imensas, imensas. O material, os sais, como falam, né, iodeto de prata, cloreto de sódio, que foram lançados, provocaram uma tempestade muito grande. Então caíram granizos do tamanho maior que uma laranja. Por conta dessas chuvas... Que destruiu 2 bairros de Araraquara, destruiu todos os telhados. Ele falou, nós estamos ferrados no futuro, porque os cientistas e militares que estão me observando, eles vão querer no futuro converter isso em guerras climáticas. Certo, então vamos dar uma pausa aí. Claro. Para quem está nos acompanhando agora, entender um pouquinho desse processo, né? Houve, em que período em Araraquara essa chuva? Nos anos 40. Nos anos 40, né? Isso. Tá, e essa chuva foi para, de repente, desacelerar ou controlar o aquecimento global? Vamos entender isso? Não, na época tinha problemas no mundo inteiro, né? Claro, porque na verdade vem secas desde a Revolução Industrial. Exatamente. Né, e que nunca mais se controlou, veio de antes. né? Eu fiz um pequeno documentário recentemente que eu mostro desde todas as civilizações nasceram e se perderam a partir da falta de chuvas. Porque se você não tem a renovação da água potável, você começa a ter problemas. E as guerras no Oriente Médio começaram por isso. A evasão de grandes volumes de pessoas das áreas rurais para as zonas urbanas, procurando comida, porque se você não tem chuva, claro, é como o deserto, comida, como o Nordeste, você não tem nada, né? Não tem nada. E atualmente nós temos um agravante, né? A civilização vive exclusivamente da energia elétrica. Então, se você não tem as hidrelétricas funcionando, piora mais o problema. E é a partir do momento que ele começou a fazer essa manipulação climática, que hoje em dia é mais abrangente, geoengenharia climática. Chuva de quê? É uma chuva chamada chuva artificial. O iodeto de prata ele tem a capacidade de aglutinar, de capturar a umidade do ar e ampliar as nuvens.
Então, você trabalhando isso nas correntes aéreas, é onde eu falei, ele com um teco-teco causou isso tudo em 1940, imagina o que é hoje em dia. Então, por exemplo, um exemplo assim para as pessoas se atualizarem. A China está fazendo equivalente a duas vezes a Espanha, as chuvas artificiais com as patentes dele. A Rússia, no final da Copa do Mundo, eles decidiram usar a patente, eles usam sempre, mas decidiram usar para tentar chover antes de chegar ao estádio. Ou seja, e usaram a patente de forma errada. Muita gente me telefonou. Eles não estão usando. Eu falei, estão usando de forma errada. Acabou que foi aquela vergonha, que era o Putin com guarda-chuva e todos os outros líderes mundiais, né, que participaram da Copa de Futebol do Mundo, tomando banho de chuva. Por quê? Passou a se brincar demais. Agora, aonde entra... Exato, com uma coisa séria. Sério. Começaram, então, a banalizar um pouco esse processo. Pior do que banalizar, eles começaram a perceber como o Irã vem acusando Israel de guerras climáticas. E muita gente ri dos generais iranianos. Mas o que acontece? Se você sobrecarrega, você faz cair a chuva antes ou depois daquela região. E o que acontece com aquela região? Ela tem uma estiagem. Então, assim você passa a ter um controle. Nós temos no Brasil o rio voador, que é quando a gente vê frente fria na televisão, que mostra aqueles mapas, mostra um rio voador. É a evaporação do Atlântico Norte, entra pela Amazônia, ganha força com a evaporação tanto das bacias hidrográficas quanto das próprias árvores. Bate nos Andes e desce para cá, para nós. Então, isso é o que faz o Brasil ser um paraíso. A diversidade é imensa. Só que isso passou a virar testes também de manipulação climática. Então, você pega essas dezenas de empresas... E por que começou a ser um teste? Assim, na verdade, mundialmente falando, né? Mundialmente. Então, são mais de 50 países utilizando as patentes do Dr. Frederico Demarco. Ele mesmo é desconhecido. Sim. Mas 50 países utilizando, e isso começou a gerar um clima entre as nações. Nesse meio tempo, já começaram a perceber uma forma política e econômica de trabalhar. Como? Vamos inventar o aquecimento global antropogênico, que aí a culpa é de quem? É da Joyce. A Joyce saiu de carro, a Joyce fez um churrasco no final de semana. Tem que culpar, né? Que culpa a população. Tem como colocar um nome para isso. Exatamente. Então, nós passamos esse grande debate que a gente vê na televisão, o aquecimento global existe ou não existe? Sim, existem mudanças climáticas, é claro, é um planeta. Nós mudamos em meses, o nosso corpo já mudou, o planeta é a mesma coisa. E quando se fala antrópico ou antropogênico, que é culpa do ser humano, aí recai diretamente para nós, cidadão comum. Então começa a ter um peso, um debate, e por isso os governos vêm debatendo, brigando. Nós somos campeões mundiais em redução de poluição e emissões para mudanças climáticas. No entanto, nós somos um país abençoado onde todo mundo está de olho. Porque essas mudanças climáticas, elas vão gerar, elas vão gerar problemas sérios no hemisfério norte. E eles vão precisar de tudo que nós temos, água, terra, e etc. Por isso estão sempre de olho no nosso país, né? Exatamente por isso. Porque é tão farto, né, de água, ainda temos aí uma floresta... Já roubaram ali uma partinha, um pedacinho, né? Sem contar as queimadas, que aos poucos vão sendo destruídas, mas ainda temos aí, né, uma boa parte de floresta nativa que auxilia bastante nisso, né? Mas até quando? Aí entra o ponto que eu gostaria de falar aqui, que eu falei nas outras duas entrevistas, claro, que é o ponto-chave. Eu não compreendo, eu sendo um produtor da TV Globo, já liguei várias vezes para lá e para outras emissoras, para a TV Record, para todo mundo, falo, por quê? O que está acontecendo? Vocês estão me deixando louco. Em 2010 eu avisava, no futuro vão apresentar o plano B. O que é o plano B? Eu quero saber essa também. Manipulação climática em larga escala, ou seja, isso pode virar uma verdadeira guerra climática. Pode virar, não. Isso vai acabar virando uma verdadeira guerra climática. Já está em pleno andamento. Ela está, ela está velada.
Inclusive, há vários Exatamente. documentários que no passado faziam, internacionais, BBC, etc., falavam sobre isso. O grande truque da guerra climática é que você não sabe o que está acontecendo. Você tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, ontem mesmo, alguns jornais estavam mostrando a faixa vermelha, que é da Defesa Civil, indicando. E eu falo, né, agora esse mês ainda volto para o Rio, a passeio, vou voltar, a passeio não, a trabalho, vou dar entrevistas lá, mas vou voltar para cá ainda. Passar o Natal, finalmente, 8 anos que eu não passo com a família. Que gostoso. Meu irmão também faz no Natal. Sim. Então, o Rio de Janeiro, você tem aquela série de... Eu fiz vários trabalhos, ganhei uns prêmios da Unesco, eu não consigo falar favela, mas falo comunidade. Mas vamos falar favela para as pessoas identificarem. Se você tem uma chuva... Em 2010, eu fui ao Rio de Janeiro, eu olhei a manipulação climática, falei, tem empresas trabalhando no Brasil, fazendo testes, eu não sei se os militares... Por isso eu falo, eu convido o general Mourão a sentar e conversar comigo. Sim. Porque ele falou em palestra, em 2018, estamos entrando nas guerras climáticas, avisei os meus subordinados, vamos matar e morrer pelo clima. Quando o Domingo Espetacular ou Fantástico fala sobre mudanças climáticas, aquecimento global, Acordo de Paris, por que nunca cita o plano B, a geoengenharia climática e o que o próprio... Porque ele não é só um general, ele é um vice-presidente da República. Rony, e você fala muito sobre esse plano B, inclusive é um dos pontos que você defende no seu livro. A gente vai falar um pouquinho do seu livro daqui a pouquinho. Esse plano B, ele já está sendo executado e você consegue prever, ou enfim, daqui a alguns bons anos, daqui a uns 50 anos, você já fala um pouco do seu livro, assim como o cientista falava dos dias de hoje? O que você conseguiu absorver para o seu livro? Nossa, Joyce, é praticamente assustador. Ontem, mais de 15, 20 pessoas me mandaram, eu falei, eu sei. Eu falava do plano B em 2010. Aí todo mundo, por que você inventou esse termo? Eu falei, eu não inventei esse termo. Esse termo está na mesa da Casa Branca, do Pentágono, da ONU, do IPCC, desde 2006, 2007. Vocês acham que eu inventei, os meus amigos jornalistas e alguns cientistas, vocês acham que eu inventei o termo porque vocês só estão ouvindo de mim. Resumo. Em junho de 2019, agora em junho, eu fui ao Rio, na Academia Brasileira de Ciências, para o simpósio internacional sobre geoengenharia climática e o plano B. Ah lá. E lá eles falavam, é incrível, Joyce, mas é incrível mesmo, parece coisa de videogame de criança. O plano da ciência, eu não estou condenando, criticando a ciência. Mas você se deparou com situações que você não tinha se atentado? Ou foi um encontro de ideias? Foi o contrário, foram eles. Professores de Harvard falam assim, com a tradução, né? O general brasileiro falou isso mesmo? Eu falei, eles ficaram mais surpresos. Eu, quando virei e falei para o professor de Harvard, um dos principais proponentes do plano B, da geoengenharia climática em larga escala, e que eu queria falar parece jogo de criança, eles, vamos hackear o planeta. Quando teve o hacker de Araraquara, eu falei, gente, eu sou o hacker de Araraquara, só que eu estou hackeando o projeto deles de hackear o planeta. Hackear o planeta é o quê? É você mudar a natureza. Então, eles simplesmente decidiram que vão mudar a natureza. Para você ter uma ideia, o que seria a geoengenharia climática? Você defende isso? Sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. Recobrir o céu com nuvens artificiais, por isso o Frederico Demarco foi o protagonista, né? Sem ter essa intenção, tanto que o livro virou um alerta, eu que dei a continuidade a partir de 2010, recobrir o planeta para a gente não ter sol, que aí reduz o aquecimento global. Me desculpem os cientistas que acreditam nisso, mas isso é uma imbecilidade. Como um imbecil pode imaginar que o sol, a gente sem sol, vai ser bom para a saúde? Nós precisamos de vitamina D, as plantas precisam, nós precisamos para a própria evaporação, para o ciclo natural da água. Então, a minha batalha, o livro, ele, inclusive, é 2020, o ano seguinte, é por isso. A partir do ano que vem, nós vamos enfrentar esse problema todo, porque quando eu fui no simpósio, virou a prova de que tudo aquilo que eu falava não era teoria da conspiração, ali era prático. E na plateia, sem ser os componentes da mesa, né, os palestrantes, na plateia só eu sabia. E 2, 3 amigos que eu tinha levado que sabiam
por mim, mas cada vez que eles falavam alguma coisa, tem coisas assim assustadoras dentro desse projeto Sim, Plano B. eu quero saber mais sobre essas coisas Claro. assustadoras dentro desse Vamos. livro, algumas revelações. Deixa eu só pegar ele para mostrar rapidamente pro pessoal. Olha aqui, gente. Eu depois queria falar um pouquinho sobre a capa também. Isso, vamos falar sobre esse livro. Cadê? Olha lá. É 2020, o ano seguinte, né? Então, ó, segura aí um pouquinho aí com a gente, hein, Rony? Daqui a pouquinho eu tô de volta e vamos falar um pouquinho mais desse trabalho, viu? E hoje ainda tem receita, hein? Tá bom? Até já já. Bolo do- Chegou a hora gostosa, viu? De sexta-feira. Falar aqui, ó, dessa receita de hoje. Dá uma olhadinha nesse bolo, gente. Olha, vou abrir aqui pra vocês verem. Olha. Primeiro que ele tá lindo, hein? Consegue pegar os detalhes? Olha que coisa mais linda. Com as frutinhas cereja, nozes em cima. Tudo de bom, hein? Agora, vamos então saber como é que faz essa receita? Vamos? Ei, Magali, eu tô curiosa também, viu? Eu amo o clima de Natal, amo, assim, a maioria das receitinhas de Natal e Ano Novo, né? Eu adoro, eu sou fanática por panetone, por exemplo. Eu também. Por conta das frutinhas e pelo aroma, não sei, Uva gosto passa. muito. Que todo mundo reclama, eu amo uva passa. É, Amo. tem gente que não gosta. Chega o final do ano, já começa a ouvir, né? Começa a época da uva passa. Eu amo. Será que o nosso convidado também gosta de uva passa, Rony? E aí, Rony? Não gosta também? Não gosto de uva Então passa. ele faz parte Do outro grupo. desse grupo que também não gosta. Mas olha, ele gosta muito do Natal. Sabe por quê? É aniversário dele. Olha que beleza. Benção, não? Dá pra fazer esse bolo pra você, Rony. Sem uva passa, né? Sem uva passa. Sem uva passa. Com certeza. Sem uva passa. Vamos iniciar aqui então? Vamos. Mas antes eu vou chamar a vinheta então do quadro de gastronomia. Roda aí pra gente. Gastronomia. Apoio Cultural. Savenhago. Ai, sabe o que me chamou muita atenção aqui? O capricho dessa mesa. Achei muito fofo, assim. Ela pensou em tantos detalhezinhos de forma que você que está nos assistindo consiga ver todos os ingredientes, tudo muito separadinho, teve o cuidado aí com as toalhinhas, com o tema do Natal. Parabéns, viu, Tudo com Magali? muito amor. Muito fofo, de muito verdade. Eu Bom, amo o que eu faço. sim, eu acredito. Vamos começar por onde, Magali? Vamos começar pelos líquidos, tá bom? Tá. Então, vamos lá, que é muito prático de se fazer. É uma receitinha de liquidificador, né? Sim, muito fácil. Tá. Aqui tem uma xícara de leite. É importante que esteja em temperatura ambiente. Tudo que você vai colocar no bolo nunca pode estar gelado. Sempre temperatura ambiente. E o forno ligado antes também. Tem que deixar lá pré-aquecido. Uns aquela 10 história de minutinhos. sempre, né? Isso. Aqui tem 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Todos os líquidos. 3 ovos. 3 ovos. E já pode adicionar o açúcar também. Tá. 2 xícaras de açúcar. Eu coloco 1,5 para tirar um pouco a quantidade de açúcar, que eu não gosto de muito doce. Muito doce, É, sim. então eu sempre reduzo meia xícara. Agora vai bater, né? Vai bater. Vamos pedir uma musiquinha, então? Vamos pedir uma musiquinha. Vai, solta uma musiquinha de sexta-feira pra gente. Vamos animar, vai. Você pode ir adicionando a farinha aos poucos enquanto o liquidificador está batendo, tá bom? Mas aqui eu vou Tá. desligar. Aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo. Bate mais um pouquinho e depois coloca o fermento. Fermento a gente bate sempre separadinho, Sempre né? separado. Eu, E às vezes, sempre por último. às vezes eu jogo a receita, toda a massa, já numa tapuera, numa travessa e mexo. Manualmente. É, também é Sim, bom, né? É sim, é sim.
Tem alguma diferença? O bolo cresce de forma diferente? É uma dúvida. Não. Batendo assim, no liquidificador? É aconselhável que a farinha e o fermento sejam batidos na mão para não ativar o glúten da farinha. Entendeu? Esse glúten dá um trabalho, gente. Então, mas aqui eu vou bater a farinha no liquidificador e o fermento também. Tá bom. Depois só um pouquinho o fermento, para não bater muito, tá bom? Tá bom. E me fala um pouquinho de você. Agora vai soltar a musiquinha. Ah, é, a musiquinha. Tá bom? Pode. Joia. Aí tem que bater até Misturar tudo. toda a farinha, Toda a né? farinha, assim. Certo. Vamos já Assim, juntar e o esses- fermentinho, não, isso. O fermentinho, você também nem precisa ligar mais o liquidificador. Só mexe, mexer um pouquinho. mexe um pouquinho. Tá. Se vê que ficaram bolinhas de farinha de trigo, as bolinhas, você pode ligar de novo o liquidificador. Certo. Ô Magali, me fala um pouquinho de você, essa sua paixão por cozinha. É recente? Não, eu Não? faço bolo há 6 anos. Mas assim, eu sou professora, eu sou formada Olha! pela Unesp, sou pedagoga, E dá aula de quê? eu sou professora de educação infantil. Ah, Eu apaixonante, trabalho- né? Dizem que quem atua nessa área dá muito trabalho, viu? Mas é Eu apaixonante. trabalho na educação infantil há 18 anos. Olha. E há 6 eu faço bolo, porque eu amo cozinhar também. Então aí eu comecei a, como ter uma renda extra, aí eu comecei com os bolos caseiros, que eu percebia que as mães, elas mandam muitos produtos industrializados para as crianças comerem. E como eu Sim. tenho uma filha, eu sempre faço o lanche Começou dela. a fazer pra ela, Pra de ela. repente. E aí ela ama. Porque não tem conservante, não tem aquele gosto, né, artificial, é totalmente diferente. Então aí eu pensei, vou ajudar as mães e cuidar da minha filha. Sim, e Então- acaba aqui cuidando da família toda, né? Exatamente. E ela gosta muito? Ela gosta. Ela gosta. Mas você faz aquelas receitinhas fit também, assim? Sim, eu faço bolos integrais. Eu faço. O que mais sai é um bolo de maçã integral. Ai, maçã com canela. É, Nossa, exatamente, esse daí. Minha loucura. Esse maçã com canela e o de cenoura é os mais Mais vendidos. sai. É, os mais vendidos. gente. Gostoso. É, o pessoal Já fica gosta. o convite pra voltar, hein? Voltar Na pra próxima- fazer receita de maçã com canela. É delicioso. É delicioso? É delicioso. As pessoas preferem o integral, porque ele fica mais molhadinho do que o tradicional. Tá. É. Tá bom. Bom, agora Ah, ó. você vai misturar as frutinhas aí? Sim, ó, tem que passar. Aqui tem meia xícara de fruta cristalizada e meia de uva passa. A uva passa é opcional. Tá. Você pode aumentar se não quiser. Tanta uva passa. Tem que passar. Olha que interessante, eu nunca tinha visto isso. Você Eu tem que faço passar bolo aqui. também em casa, viu? Quando dá, só É. por um tempinho. Aí Sabia eu faço disso, não. assim. A forminha já está untada. Primeiro eu coloco aqui. Ó, a forminha tá bem untada. Sim. Com margarina e a farinha. E depois eu coloco a fruta, porque senão desce. Ah, tá. E com a farinha, com as frutinhas aí, junto com a farinha, ela não cai, não vai até o fundo? O Muda? objetivo é que ela não sabia desça. disso, não. Que legal. O fubá com goiabada, os pedaços de goiabada, eu coloco. É a mesma coisa? Faço na farinha de trigo. O Gente, bolo que de legal, cenoura com bolinhas de brigadeiro que eu faço, eu também passo na farinha de trigo. Aqui tem que ser com a mão. Aí vamos mostrar aqui, ó. Pode mostrar. Pega os detalhezinhos aqui, ó, pra eles. Olha que legal que fica. Olha. Parece aquelas gominhas. Sabe as gominhas que ficam com uma farinhazinha assim? Aham. Muito legal. Aí a gente espalha. É a olho também, né? Só É. polvilhar um pouquinho de É. farinha, né? É. Aí passa aqui assim, ó. Gente, que interessante. As frutinhas não vão ao fundo. Você pode colocar tâmara, você pode colocar pedaços de nozes, a fruta que você quiser. Que E legal. que combine com a estação, né? No Sim. momento, agora é o Natal. Vamos curtir esse clima de Natal. É, pode pôr a uva passa branca. Sim. Às vezes eu faço alguns bolos assim bem semelhantes e dou aquela trituradinha nas nozes. Sim. Jogo também É. as castanhas. É bom Isso, demais, é uma né? delícia. Bom demais. Bom, aí vai pro forno. Por é forno, isso.
a 200, 180 graus, uns 40 minutinhos. Tá. Então eu vou voltar lá com o meu papo lá com o meu convidado de hoje. Isso. Tá bom? Depois a gente degusta. Daqui um pouquinho eu volto, vamos provar esse bolo. Tem uma cobertura também especial para esse bolo? Vou preparando aqui. Esses ingredientes, o que tem nesses Açúcar ingredientes? de confeiteiro, Ah, somente. E tá. 2 colheres de sopa de leite. Nossa, é bem pouquinho. É bem pouquinho. Tem uma... como eu vou dizer? Tem um truque aí para fazer Tem. essa caldinha. Tem. Depois você conta pra gente? Conto. Conta? Conta. Então tá bom, daqui a pouquinho eu volto. Até. Vamos voltar aqui, bater um papo com o Rony, pra gente falar, né, Rony, desse tal plano B, hein, Rony, que é a geoengenharia climática. É manipulação da natureza, né? Sim. Brincar de Deus, né? Brincar de Deus? Ou de diabo, né? Se você vai causar malefícios, eu acredito que você não está bancando Deus. Você está arriscando imitar a natureza, né? E é isso que mais me incomoda. Até se fosse resumir, como a gente conversou dias atrás, para preparar a produção, resumindo, seria isso. O público saber. Quando apresentarem Plano B vai ser a melhor coisa do mundo, vai ser a melhor coisa para o Brasil, se questionem. Se existe há mais de 10 anos o Plano B, na mesa do Pentágono, na mesa da Casa Branca, na mesa da ONU, por que não foi falado até hoje? Se fosse alguma coisa boa, teria sido apresentado antes. Eu falei isso no simpósio internacional. Esse Plano B, inclusive o Rony estava conversando aqui comigo, né? E ele disse que esse Plano B já foi aprovado aqui no Brasil. No caso, foi aprovado por todos os países que assinaram o Acordo de Paris, porque ele está implicitamente, ele está disfarçadamente. É tão disfarçado que a população os líderes mundiais não sabiam. Foi um cientista do IPCC que deu alerta. Escuta, e eu mesmo não tinha percebido. Você não vai ler um compêndio imenso como é o Acordo de Paris, com tantos detalhes. Claro. Aí, quando ele deu o alerta, eu fui lá e peguei, peraí, é mesmo. Então já está assinado. Se o mundo não alcançar a limitação da temperatura, nós seremos obrigados a utilizar o Plano B, a geoengenharia climática em larga escala. Então, isso já está implícito no Acordo de Paris. Mas não é só isso, é simplesmente, quando começarem a falar sobre geoengenharia climática, olha o termo, você nunca ouviu falar. Já é um alerta aí, Já é estranho. Tá se a geoengenharia climática existe há décadas, por que não foi falado até hoje no Fantástico, no Domingo Espetacular, quando fazem aquelas matérias assustadoras, né? O mundo vai mudar, tempestades torrenciais. Por que não falam? E é muito interessante porque, assim, já há muito tempo a gente vem discutindo essas mudanças climáticas de forma tão aceleradas. Exato. A gente ouve falar dia a dia sobre essas mudanças, mas assim, no dia a dia a gente não se atenta nem em buscar essas respostas e muito menos imaginar que tem alguém pensando em algum plano de evitar ou até mesmo nos prejudicar quanto a isso. Porque a própria manipulação do clima em larga escala, como é a geoengenharia climática e o Plano B, podem causar os problemas que eles vão dizer que é do aquecimento global. E é exatamente disso que eu quero falar agora. E é isso que seria a guerra, né, climática. Sim, porque você pode gera causar essa guerra. E quais seriam, então, esses problemas, né, que estão sendo iniciados ou... Por enquanto a gente nem imagina, né? Mas está iniciando por conta desse Plano B, já aqui no Brasil está começando já? Não, o Plano B ele vai ser apresentado. O que está sendo feito no mundo inteiro são pequenos, não pequenos, mas nos Estados Unidos isso já acontece. E já estão faturando muito já por conta disso, né? Em alguns documentários eu coloco Jornal do Brasil em 1969... Sim. Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, falando. E as chuvas que hoje, 1969, são vendidas por empresas na Austrália, nos Estados Unidos, curiosamente foi inventada por um paulista de Araraquara. Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, em 69. Incrível! Eu tenho uma matéria de 1948 ou 58, não, 51, que fala assim, institutos de física europeus honram Araraquara. Eu já mostrei para os políticos da cidade, já mostrei para os cientistas. Gente, isso é um jornal de época falando que os institutos europeus estavam honrando essa cidade.
por que a cidade não honra o Frederico Demarco? É um ponto de partida. O Frederico Demarco seria... Pouco se sabe disso, então o ponto de partida seria... É como o Santos Dumont. Foi ele que inventou o avião, foi os irmãos Wright, mas pelo menos ele é famoso, ele é conhecido, os trabalhos dele. E o Frederico Demarco, como o Jackson, né, que já me conhece há muitos anos, da produção, não é só isso. O Frederico Demarco, ele fez o que Nikola Tesla sonhava, transmissão de energia sem fios. Hoje em dia a gente não teria esse mundo de linhas de transmissão, esse valor da energia elétrica que a gente paga, que é um absurdo, né? Transplantes de órgãos, que ele era médico também. Então ele foi proibido no Brasil de fazer as experiências para ajudar, porque antigamente você não fazia um transplante de órgãos porque tinha rejeição. Então precisava quebrar esse problema, esse paradigma, a ciência toda. E ele, como falou, se eu não posso aqui, eu vou mandar para a Europa, para os Estados Unidos, e mandou, e recebeu vários elogios lá de fora. Eu queria falar só um pouquinho assim Vamos falar desse livro. Eu só peguei um dado aqui, que vai até de encontro com o que a gente está falando, de encontro com o tal plano B, né? Que é o seguinte, que a concentração de CO2 na atmosfera... Primeiro que vem aumentando a cada ano e que aumentaram em 31% desde a Revolução Industrial, né? E um outro dado que eu achei muito interessante, que fala o seguinte, fontes seguras, viu, gente? O dióxido de carbono, que é o CO2, é responsável por mais de 80% da poluição que gera o aquecimento global, né? Os níveis hoje são bem maiores do que os últimos 420 mil anos. A gente entende o seguinte, que esses níveis vêm aumentando gradativamente. Esse plano B está preparado também para essa demanda, como eu vou dizer, está preparado para isso, porque isso é gradativo, vai aumentar a cada ano. Pois é o ponto de Eles partida. estudam isso? Exatamente. Se você está achando, você está considerando, vamos colocar ciência acadêmica, considerando que a atmosfera está alterada em altíssimos níveis, você não pode pegar e planejar que você vai construir vulcões artificiais. E tudo vai ficar bem. Que vai passar com centenas de aeronaves despejando rastros que vão se espalhar. Você vai fazer isso para melhorar? Como? Da onde? Quem pode imaginar isso? É porque não vai se estabilizar, né? Não vai ter como. Não, tem coisas que eu vi que eu não conhecia. No simpósio que eu fui, foram 16 horas, 2 dias de simpósio, 16 horas. Falei assim, nossa, ninguém assiste de 16 minutos, imagina 16 horas. Sim. Mas, por exemplo, uma das coisas que foi apresentada, o petróleo que é retirado do pré-sal, uma das ideias que foi apresentada lá para reduzir é pegar esse CO2 que você falou e, conforme você tirou o petróleo do pré-sal, aqueles buracões que vão se formando, você coloca o CO2 ali. Eu falei, peraí, mas se você tem um problema qualquer ali, você causa até tsunami, porque é a base do oceano. Se o oceano, como foi alguns tsunamis que já ocorreram, se você tem um afundamento repentino, o mar faz assim e volta. Aí, ou seja, tem uma série de projetos deles malucos. Mas o pior é a administração dos raios solares, porque é onde eu e o Jackson estavam conversando no intervalo. Eu cito no livro como exemplo a Boate Kiss. Afinal, quem foi o culpado da morte de quase 300 jovens na Boate Kiss? Fiscalização. Porque os músicos não queriam matar jovens, os donos da casa não queriam matar jovens, os jovens não estavam se suicidando lá. Então, o que aconteceu? Eu pesquisei, estudei e falei assim, era o problema do tipo de forro que soltava uma química muito forte. Então, até quem estava do lado de fora da boate, tentando quebrar a via de salvar, morreu intoxicado por aquilo. Aí, se nós não conseguimos, no Brasil, fiscalizar uma boate e várias outras coisas, a ciclovia do Rio, que desabou, vários problemas. Como que a gente vai fiscalizar? Aliás, um ano terrível, né? Com muitas ocorrências, não? O ano que ainda não acabou, né? O ano que ainda não acabou. Não, pelo amor de Deus. Não, que não acabou, que eu tô dizendo assim, bem. Finalmente agora vai dar a virada, 2020, o ano seguinte,
Porque aí dentro tem o projeto completo de como os Estados Unidos pretendem, um artigo de 1996, Aqui, olha, gente. até 2025, comandar o clima no mundo. Aí, Olha no só. artigo deles, eu fui lendo e fui ficando impressionado. Eu já conhecia há muitos anos. Mas eis a questão, é possível comandar o clima do mundo? A partir dos... A gente vê esse Donald Trump, Não é? esse maluco. Esse cara é um maluco. E nós estamos com esse... Eles acreditam que sim, né? Esse namoro com os Estados Unidos, eu falo assim, agora, recentemente, a gente vê taxações, a gente vê que a gente não está com nenhuma amizade. E a geoengenharia climática é patente do governo dos Estados Unidos. E a gente vai utilizar uma patente internacional? Como? Isso que eu mais questionei no simpósio internacional. Falei, vocês têm coragem de vir no Brasil me apresentar não, seria para a população não sabe? Eu estou questionando. Vocês têm a coragem de me apresentar um projeto com as patentes do Bill Gates, do POM, do governo dos Estados Unidos, ONG WWF. ONG WWF, eu escrevi uma matéria no jornal Imparcial, em 2012, de um pai na Alemanha desesperado, ele pegou, arrancou, quase chorando, arrancou os cartazes da escola dos filhos, das crianças dele, e ficou mostrando assim, falou assim, o que está acontecendo com a WWF, cartazes com os aviões deixando rastros, formando rastros para tampar o sol, e avisando para as crianças, prepare-se, no futuro é isso foi em 2010. Prepare-se, no futuro é isso que vocês vão enfrentar. 2010, e é isso que vai 2020. Aí no projeto dos Estados Unidos, que eles falam, não, isso é só um projeto, que é só um projeto. Ninguém faz um projeto imenso se não tem ideias. Começa exatamente pela América Latina. Então você se infiltra politicamente, depois você vem com a coisa do clima. Um bom exemplo que eu falo bastante, eu mostro, eu documento. Eu não só falo, ali está tudo documentado. Donald Trump não acredita em aquecimento global, não é? A gente mesmo sabe que ele fez o pedido, leva 3 anos, agora está acabando os 3 anos, para finalmente os Estados Unidos sair do Acordo de Paris. Aí eu pergunto, se ele não acredita, quer sair do Acordo de Paris, não acredita em geoengenharia climática, em aquecimento global, por que ele está investindo bilhões de dólares em geoengenharia climática? Ou seja, não, eu não acredito, mas dá dinheiro para o meu país. Exatamente. Como foi agora as taxações. Então, daqui a pouco, eles viram o Pentágono, a Casa Branca, a ONU, fala assim, olha, chegamos num nível, como fala, alarme climático no planeta, chegamos num nível que não tem como, nós temos que usar o plano B. Inclusive, a Greta Thunberg, como uma menina de 16 anos pode entender tanto de clima. De um assunto assim, como esse. E a partir da campanha dela, eu comecei a alertar todo mundo. Gente, em 2010 eu falava do plano B. Repara, observa a partir de agora, o público também, de vez em quando você vê no meio dessas manifestações, não temos um planeta B. Bom, se não temos um planeta B, daqui a pouco eles aprendem, mas temos um plano B. É isso que me incomoda. Eu trabalho com publicidade, trabalhava no Rio de Janeiro com a Rede Globo, na inserção de marcas e tudo mais, então eu rapidamente fico capturando assim, falei, peraí, festival, esses dias eu vi uma outra ONG, 365, se eu não me engano, várias pessoas com esse cartaz. Defendendo essa causa. E não estou condenando, porque as pessoas não têm noção. Ontem eu perguntei para o rapaz ainda que estão levantando do Greenpeace, bandeira, né? Eu perguntei para o rapaz do Greenpeace, Greenpeace, ele fazendo 1000 propagandas das mudanças climáticas, falei, e o plano B, o que você acha? Ele, oi? Plano B, você não está defendendo mudança climática? Não sei, geoengenharia climática, você concorda? Ele, não conheço. Falei, então... Sim. Ô, Rony, para a gente ir finalizando esse posso assunto... só falar rapidamente? Claro. É o seguinte, essa capa foi um presente que a gente recebeu, que eu recebi, de um grande artista, né, Enio Longo, e agradecer também a design, né, Sheila Machado, que me ajudou a montar tudo. E agora nós somos gratificados que o autor ele cedeu, porque nós não temos apoio, não temos financiamento, não temos patrocínio. Sim. Essa obra, provavelmente, a própria obra, né, que está aqui, ela provavelmente deve ser leiloada, então quem quiser me procurar depois, o e-mail é fácil, nós pretendemos passar um livro. Outra coisa, o endereço para
Amazon.com.br. Para adquirir, né? É só digitar lá na barrinha da Amazon.com.br 2020, o ano seguinte. Esse livro, embora aqui a gente esteja vendo-se, em e-book sai menos de R$8. Sim. Eu não recebo um centavo, porque Sim. o objetivo é que as pessoas estejam informadas. Esse é o preço mínimo que a editora da Laser colocou. Claro, um custo. Eu não estou vendendo, não estou ganhando dinheiro. É só para as pessoas estarem documentadas. Joia. Para a gente só finalizar, então, Claro. rapidinho, né, em tantos assuntos, muita a gente coisa. levantou tantas questões. Você defende o que exatamente? Qual a saída você encontra para resolver esse problema? Haja visto, né, bilhões estão sendo faturados por conta desse plano. Qual o seu posicionamento para isso? Atual seria esse. Plano B, não. Por quê? Porque nós fiz algumas matérias, até 2015, éramos campeões mundiais, o mundo inteiro procurava o Brasil para estar, meu Deus, como vocês conseguem? Vocês estão tendo crescimento, desenvolvimento, economia, plantio, está aumentando tudo, e vocês quebraram, bateram todos os recordes de redução de emissões. Como vocês conseguem isso? Porque nós queremos fazer nos nossos países. Agora nós estamos destruindo a Amazônia, nós estamos destruindo o mar, nós estamos destruindo tudo. Então, parece até que o próprio governo tem parceria com isso. Fala assim, deixa que daqui a pouco a gente passa a mão na cabeça do Trump e fala, vem Trump, traz com as suas patentes e faz o plano B. Projetos milionários para preservação, a gente não ouve, não isso, é então verdade? Fala assim, olha, finalmente o governo vai fazer as pazes com a ciência. Como? Nós vamos usar a ciência com o plano B e a geoengenharia climática. Essa seria meu ponto. Gente, quando vocês ouvirem sobre geoengenharia climática e plano B como solução, não é solução. Pode ser a nossa entrada na Terceira Guerra Mundial. Ou que seria as dar guerras uma lida, climáticas. dar uma estudadinha para se posicionar. Isso é muito importante. Exatamente. Informação sempre bem-vinda, não, Rony? Não é verdade? Isso para falar a verdade, a nossa matéria é até uma cutucada no restante da imprensa para falar. Um alerta. Vamos procurar, não vamos procurar o Rony, não, o Ronezier. Claro. Vamos procurar saber. Mas no final sempre me procuram, porque... Não, mas tem tem aí muito muitas projeto. informações aí na internet, livros sobre isso, um livro super bacana para você se informar. Rony, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Adorei o nosso papo de verdade, viu? Volte sempre. E com novidades, hein? Por favor. Tá legal? Tá legal, né? Bom, eu vou para um break rapidinho e daqui a pouquinho eu tô de volta, viu? Segura aí. Agora eu volto aqui com a Magali para a gente finalizar essa receita. Na verdade, já está praticamente pronta, não, Magali? Praticamente, falta a cobertura. Você finalizou a cobertura para a gente? Sim. Então, só retomando, quais os ingredientes para essa cobertura? Aqui tem uma xícara de açúcar de confeiteiro Tá. e 2 colheres de sopa de leite. Só misturei os 2 ingredientes Fica bem e ficou nessa cremosinho. consistência. Exatamente. Olha, É tá. só você espalhar por cima do bolo e decorar com nozes, cereja, se quiser uva passa, frutas cristalizadas. Agora fica por conta da Está- criatividade, hein? Exatamente. Né? Pode abusar da criatividade. Pode. E degustar. Degustar. É o que eu vou fazer agora. É. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele fica um açúcar Craqueladinho. craquelado, né? Craquelado. Ai, 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 ai. Vamos lá. Fica uma casquinha. Eu vou fazer um pouco esse Sacrifício. sacrifício, sabe? Fica aqui. Olha aí, as frutinhas ficam no meio do bolo. Ficam no meio. Normalmente ficam bem lá embaixo É, mesmo. aqui, ó. Fica no Ah, meio esse do truque eu não vou perder É. mais. E coloca sempre, depois que colocar a massa, aí você coloca a fruta. Não mistura na massa, porque senão ela desce, Tá. tá bom? Bom, então, ó. Chegou a hora. Chegou a hora. Solta um sonzinho aí. Aquele sonzinho aí de finalzinho de sexta-feira. Você que tá aí se arrumando para passear um pouquinho. Ou pensando o que vai fazer de janta ou o que vai fazer de gostoso no finalzinho da noite. Vamos lá, ó. Com cafezinho, chazinho. Bom?
Mais um pode? Lógico. Demais, olha. Você viu como é fácil de fazer? Demais, gente. Prático, é saboroso. O programa tem que chegar ao fim, né? Sim, Tá infelizmente. bom. Mas eu vou continuar aqui depois. Eu vou terminar esse pedacinho de bolo Isso. aqui. E Magali. façam em casa, gente, para vocês verem quanto é bom e como é fácil de fazer. Sim, vou servir também. Vamos servir também o convidado de hoje. Sim, também. O Oni vamos. Ficou com vontade aqui, tenho certeza. É. Vamos dar um pedacinho desse bolo pra ele, quem sabe. Espero que ele goste. É. Dura uva passa, hein? É, ele tira. Ele tira. Ele tira. Gente, um ótimo final de semana aí pra vocês, pra você que tá nos acompanhando, esteve com a gente durante toda a semana, ó. Beijo gigante, continue me acompanhando aí nas redes sociais, @Joyce Pirola, deixe seu comentário, participe, dê sua sugestão de pauta que eu adoro. Magali, obrigada. Obrigada, Dá um beijo. viu, Joyce? Sucesso Prazer pra estar você. aqui. Muito Nossa, obrigada. prazer Pra é você todo também, meu. viu? Tudo de bom. Até logo, gente. Tchau, Tchau. gente. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.